Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando em mais uma live do Senac ao vivo. Queria agradecer a presença aí de todos vocês e agradecer também ao Márcio Figueiredo, que é o nosso intérprete de Libras, né? Tá de longe lá de São José do Rio Preto, né? Queria agradecer novamente a presença do nosso grande parceiro do PMI, atualmente presidente do Chapter São Paulo, o Nelson Rosamilha, né? Acho que vocês que estão acompanhando as nossas lives já puderam, né, ter a oportunidade de ter visto as palestras do Nelson. Ele já fez duas, essa é a terceira, né? Queria agradecer também a presença aí do professor Samuel, nosso coordenador do curso do PMI lá em Jundiaí, nosso curso de pós-graduação, né, em gerenciamento de projetos, que ele é ofertado, né, no estado de São Paulo inteiro, né, também no formato EAD para o Brasil, na verdade para o mundo inteiro, né, e a gente tem a unidade de Jundiaí, né, que oferta esse curso de pós-graduação também, onde o Samuel é o coordenador. Eu queria aproveitar, essa live é uma conversa, um bate-papo, então a gente quer uma interação de vocês, tem um chat aí do lado para vocês fazerem perguntas, né? Então o Nelson vai fazer uma apresentação primeiro sobre o assunto, que hoje é um assunto muito importante, né? Que é o Customer Centricity, que é você ter o cliente, né, como foco, né, em todo o trabalho que você faz. Esse é um assunto bastante importante. Ele vai falar e depois a gente vai bater um papo sobre isso. Então, primeiro, eu queria passar a palavra para o Samuel para uma pequena apresentaçãozinha dele, né, e depois ele passa a palavra para o Nelson para começar a nossa live de hoje. Muito obrigado. Euséias, bom dia a todos. Sou Samuel, coordenador da pós-graduação do Senac Jundiaí. Eu coordeno o curso de gestão de projetos já há 8 anos no Senac. E estou animado aí com a presença do professor Nelson, porque o assunto eu acho muito relevante. A gente vê que as empresas que mais crescem no mundo, as que investem realmente no seu relacionamento com seus clientes, né? Então, vamos já dar início ao processo. Aí vai com você, Nelson. Pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui de novo com vocês, batendo esse papo, né? Eu estou hoje, né, presidente do PMI Capítulo São Paulo. Nós atuamos com prestação de serviços na área de projeto. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, mas o nosso foco, né, é fazer com que a nossa comunidade aprenda cada vez mais as habilidades de gestão de projetos. Mas hoje eu vim falar aqui com vocês sobre um tema que eu acho que é muito pertinente, que todos nós temos aqui alguns desafios, né? Bom, vocês devem estar vendo minha apresentação. O que acontece hoje, né? Quando a gente fala aqui de sucesso do cliente, é muito importante a gente entender um ponto aqui que eu acho que é fundamental. Nós, com o advento da globalização, com o advento da internet, nós consumidores estamos cada vez mais preocupados com a prestação de serviços que nós fazemos hoje em dia. O que acontece, né? O que acontece hoje? Quando você, por exemplo, vai comprar um celular, você deve ter percebido que quando você chega na loja, você começa a fazer a pergunta para os clientes, você percebe que, às vezes, você sabe cada vez mais do que o seu cliente entende do produto ou serviço. E por que isso acontece? Porque nós somos constantemente bombardeados com muitas informações. Nós constantemente sabemos muito mais de um produto ou serviço que a gente está recebendo que a própria empresa. E isso é um ponto muito crítico hoje nesse tipo de prestação de serviço. Veja, às vezes a empresa ela tem uma estratégia perfeita para reter e atender bem o cliente. Só que as pessoas que nos atendem como consumidores não têm as habilidades necessárias. Esse é o principal fator hoje que nós estamos enfrentando.
O que eu queria fazer com vocês aqui hoje, né? Eu queria compartilhar com vocês, eu gostaria que vocês entrassem nesse produtinho aí no celular de vocês, né? E respondessem essa perguntinha aí para mim, né? Tem uma questãozinha aqui de perguntas que eu gostaria que vocês respondessem. Então, vocês entrem aí no celular de vocês, menti.com, e respondam a pergunta que tem aí hoje, né? Respondam para mim e vamos bater um papo sobre isso. Vocês vão perceber que é bem interessante esse assunto. Deixa eu colocar aqui os resultados para vocês irem vendo, tá bom? Pergunta essa aqui, ó. Como é que você se sente quando não é atendido por um prestador de serviço na resolução do problema? Então, vocês entram lá no Menti, colocam o código lá 551703 e respondam. Olha só, já colocaram uma aqui, ó. Com raiva, quero cancelar o serviço, estou frustrado. Tem mais alguém aí que vai responder? Só entrar aí, ó, menti.com, entrar com o código 551703. Outra palavrinha legal aqui, ó, frustrado, né? Olha, as maiores palavras que aparecem aqui, né? Frustrado, insatisfeito, raivoso. O que mais tem aqui? Só palavras bem negativas, né? Engajado, né? E olha, e por que que isso acontece, né? Enquanto está rodando aqui. Porque a experiência que a gente recebe, ela não é boa. Se eu tenho, não, você já parou para pensar que às vezes quando você liga para um call center ou quando você vai numa loja, você tem uma experiência bem frustrante, ela é muito ruim. Isso é natural, infelizmente, isso acontece muito no nosso segmento. E é justamente sobre isso que eu queria conversar com vocês. Nós somos profissionais de prestação de serviços. Todos nós temos clientes. Podem ser clientes internos, podem ser clientes externos, e não adianta a gente ter metodologia, não adianta a gente ter aqui técnicas, ferramentas, se nós não tivermos habilidades. Então, a proposta que eu tenho aqui para apresentar para vocês hoje são alguns conceitos, algumas habilidades, algumas mentalidades que eu queria trazer aqui hoje para a gente conversar, para demonstrar para vocês como nós, profissionais, trazemos essa experiência para os nossos clientes. E isso é uma coisa que é muito importante na nossa carreira. Veja, você que é um profissional de serviço, ou um profissional de indústria, você presta um serviço bom para o seu cliente, você tem uma referência profissional. E a melhor referência no seu currículo é o cliente falar bem de você. É isso aqui que a gente queria conversar. Legal? Então, olha só as palavras que a gente tem aqui. 30 pessoas responderam. Agradeço muito a todos vocês, tá? Eu vou voltar aqui na apresentação para a gente continuar o nosso bate-papo, tá? Deixa eu voltar aqui no meu PowerPoint. Prontinho. Vocês devem estar vendo aqui, né? Deixa eu só fechar isso aqui e trazer a tela. Legal. Bom, e aí o que acontece, né? Eu comecei a me preocupar com esse termo cerca de 3 anos atrás. E o que me motivou com esta preocupação desse tema? Foi a qualidade na entrega do serviço, a prestação do serviço que a minha equipe fazia de modo reativo, a ausência de sincronismo entre a área comercial, a equipe de serviço e uma estratégia de vendas junto ao cliente. E o atendimento que a minha equipe fazia após a venda. Então, isso me deixava muito preocupado. Outra coisa que me preocupava muito é que a gente tinha pouco ou nenhum contato com o cliente depois que a gente entregava o serviço. O que é isso? Eu entregava o serviço e depois eu falava, agora está com o cliente, agora é problema dele. Mas olha que interessante. Primeira coisa que acontecia, reativo, né? Qualidade, que eu falei.
Contato com o cliente muito ruim. Olha isso aqui. Falta de sincronismo comercial. O nosso serviço, quando a gente presta, ele não para a partir do momento que o cliente recebe. Você tem que ir lá, você tem que dar apoio para o cliente, você tem que suportá-lo. Então, essas 4 dimensões aqui, ó, serviço reativo, má qualidade, falta de contato com o cliente, que eu chamo de conexão com o cliente, conexão emocional, e um sincronismo comercial entre o que a empresa vende, o que a gente está entregando e o pós-venda, ele é fundamental. Por quê? Senão acontece isso aqui, ó. Ah, o cliente não fez a implantação completa do serviço. Pô, boa desculpa, né? Isso é reativo. Se o cliente não fez a implantação completa do serviço, então nós, profissionais, deveríamos orientá-lo em como fazer isso, não depois que acontece. Dói falar isso, mas é uma realidade nossa. Outro ponto. Ah, mas o cliente não usou o meu produto direito. Se o cliente não usou o produto direito, é porque nós falhamos em ensiná-lo a utilizar o produto de maneira adequada. Novamente, reativo e proativo. Outra coisa que eu ouço muito. Ah, ele não alterou os processos que precisava dentro da empresa. Espera, gente. Ele é cliente, ele pagou pelo serviço. É nossa missão ajudá-lo a fazer isso, pegar na mão. Esse é o nosso trabalho. Isso que é a experiência do cliente. Ah, mas o analista dele estava fazendo corpo mole. Novamente é o que eu falo, né? Se você refletir um pouquinho, nós poderíamos evitar esse problema também, se nós fôssemos proativos e ajudássemos o analista dele a fazer o serviço acontecer. O cliente comprou o serviço da gente, nós temos que ajudá-lo a ter sucesso. E é exatamente isso que eu queria falar, né? Aqueles problemas que eu falei para vocês, eles afetam o nosso trabalho de uma outra maneira. Com esse mercado cada vez mais competitivo, aquelas frases lá atrás, elas não podem acontecer. Então, perceba o que eu vou falar agora. Retenção de clientes é o combustível para a geração de resultados. Se você não retém o seu cliente, ele não compra mais de você. E se ele não compra mais de você, você sabe o que vai acontecer. E é nesta corrida, né, que esse conceito de customer centricity entra para transformar a relação entre cliente e empresa. O customer centricity é um conjunto de esforços com foco em fazer com que os seus clientes alcancem sucesso com o seu produto ou serviço. Podemos chamar até de customer success, se vocês quiserem, tá? Mas ela é uma filosofia que coloca o consumidor no centro das atenções e análise de uma organização. Análise, hein? Outro ponto, não é uma metodologia, não é uma forma de conduzir o negócio, mas é uma postura profissional que busca conhecer e entender os seus consumidores e procurar desenvolver características em seus produtos ou serviços com 3 objetivos principais, ok? Atender às necessidades específicas dos seus clientes, necessidades essas que podem ser conscientes ou não, solucionar problemas crônicos que o seu cliente tem, isso é muito importante, ou prevenir que eles apareçam, né? E criar também benefícios adicionais que agreguem maior valor ao que se está oferecendo. Pô, mas você deve estar pensando, pô, mas o que ele está escrevendo, o que eu estou falando aqui é óbvio, né? Não vou perder meu tempo escutando isso. Bom, mas se vocês estão aqui até agora, é porque eu tenho um pouco de credibilidade, né? Então, obrigado pela confiança. Vamos avançar que eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que a gente faz isso, tá bom? Olha só. Quando eu falo de customer centricity, é resultado. É atingir o resultado desejado com o produto ou serviço. Porque se o resultado não é bom, eu vou ter problemas. O cliente não volta e não se fideliza. E o que é fidelizar? É muito importante isso, né? Se sua equipe segue aquele modo antigo de atendimento, né? De venda e entrega do serviço, você vai ter problema, porque é muito comum que o atendente, por exemplo, quando você liga para um call center ou você liga para o seu cliente, o teu cliente te liga, perdão, você às vezes não sabe o nome dele, você não sabe o perfil dele,
Você não sabe nada sobre a pessoa que você está atendendo. Imagina, você vai entregar um produto ou serviço, principalmente, por exemplo, em projetos. Você vai fazer lá uma apresentação, um pontapé inicial do seu projeto para o cliente, você não sabe qual é o ramo de atuação do seu cliente, você não sabe o que esse cliente vende, você não sabe os competidores desse cliente, você não sabe nada do seu cliente. Se você não sabe nada do seu cliente, o cliente vai falar o seguinte: pô, o cara veio aqui, fez aqui o pontapé inicial do projeto e nem sabe qual é o meu ramo de negócio. Isso é uma experiência terrível para ele. Aí ele vai perceber que realmente você não estudou o seu cliente. Então é muito importante essa fidelização. E junto com a fidelização, tem o que eu chamo aqui de responsabilidade, né? É essa mudança de postura que vai transformar a realidade das empresas. Agora, as empresas e nós, profissionais de serviços, temos a responsabilidade de nos reinventarmos e pensarmos e repensarmos como a gente se relaciona com os clientes que nós já conquistamos. Quando eu falo de customer centricity, eu falo exatamente sobre isso. É a responsabilidade de todos dentro da empresa. A partir do momento que o cliente escolhe a sua marca, o produto ou serviço, fazer com que ele esteja satisfeito é a nossa obrigação. Eu sei, né, que é fácil falar, que é difícil implementar, mas veja, a empresa que desempenha esta função com foco no cliente, ela pode ter os processos aprimorados, ela pode atingir bons resultados, ela vai ter respostas prontas, ela vai conseguir fidelizar o cliente. Mas isso só vai acontecer se você tiver uma equipe que você consiga escolher corretamente. Se você contratar uma equipe errada, a sua experiência com o cliente vai ser sofrível e a queda da percepção de serviço vai ser ruim. Então, é muito importante esse ponto e eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Como é que eu posso tratar com a equipe e como é que eu posso tratar do ponto de vista de empresa. Só que para isso, né, eu entendo que não é um estalar de dedos, isso é uma jornada. A nossa jornada para poder atingir ter o cliente como centro de tudo, ela passa por alguns pontos. Primeiro, eu chamo de solução, né? É um profissional ou departamento que esteja focado de forma ativa em pensar soluções que melhorem a vida do cliente junto aos serviços que a empresa está oferecendo. Isso não é o Nelson que está falando, tá? Isso veio é uma frase que eu trouxe de 2016 do Tomás Duarte, de um blog chamado Track Sale. Então, para você ver aqui que a gente está conversando sobre um conceito que as pessoas estão discutindo há mais de 4 anos. Outro ponto muito importante nesta jornada é a estratégia. É traçar estratégias pensando nesse sucesso do cliente e trabalhar para garantir que eles tenham a melhor experiência possível na sua empresa. Este conceito é um conceito que ele é chamado de outbound marketing. É um conceito que é muito utilizado hoje no mercado, que é você fazer com que o seu cliente se sinta bem atendido dentro da sua empresa. Dentro dessa estratégia também, a gente tem que falar um pouco de experiência, que é garantir a melhor experiência possível para seus clientes através da geração de valor. Este é um conceito que veio de uma empresa chamada Sambatec, que foi implementado pela Lilian de Oliveira na empresa onde ela trabalha. Vejam, eu não estou trazendo nada de novo aqui. Eu estou trazendo o melhor que tem do mercado como melhor experiência. Outro ponto muito importante é resultado, né? Resultado o que é? É quando o seu cliente atinge o resultado que ele deseja através da sua empresa. Nossa empresa é um meio e nós queremos com que o cliente atinja o resultado que ele espera através de nós. Este é um conceito que eu trouxe da Rock Content, da Thalita Batista. E por último, dentro dessa jornada, eu estou falando aqui de orquestrar. Para que todas essas dimensões de solução, estratégia, experiência e resultado aconteçam, eu preciso atuar como maestro. Isto é, eu preciso ter uma atuação proativa em relação às soluções que o cliente busca. E quem disse isso
não foi o Nelson também, tá bom? Isso veio de um site chamado endeavor.org, de um dos grandes defensores do Customer Centricity e Customer Success, que é uma pessoa chamada Lincoln Murphy. É um conceito que ele trouxe de 2017. Bom, e aí o recado para vocês, né? Líderes, gerentes e administradores. Mudança de atitude é fundamental, porque precisamos entregar experiência para o nosso cliente, com qualidade e de forma contínua e sustentável. Então, a minha pergunta para vocês, que eu acho que vocês precisam refletir aqui, é o seguinte: o que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar a visão que os clientes têm da sua empresa? Esta é uma questão reflexiva que eu gostaria que vocês levassem para vocês refletirem esse ponto que é muito importante. Outra pergunta que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né? Como você pode melhorar a interação com seus clientes? E por último, uma pergunta para você refletir também. O que no seu trabalho poderia facilitar a jornada de um cliente com a sua empresa? Estas 3 perguntas, todos nós, gerentes, líderes, administradores, profissionais de serviço, deveríamos fazer para nós mesmos e entender esse cenário. Outra coisa que é importante, a maneira mais fácil que você pode descobrir o que seu cliente quer, interno e externo, é perguntar para ele, né? Pergunta para o seu cliente, qual é o resultado desejado? É isso, pergunta a ele. Pergunta para ele, como é que ele mede o sucesso dele? Pergunta para ele, como o sucesso dele é medido pelo chefe dele. Veja, essa pergunta é bem interessante. Às vezes o sucesso do seu cliente interno é medido pelo bônus. Então, se o chefe dele mede ele pelo bônus, então o papel nosso é ajudá-lo a atingir o bônus. Essas 3 perguntas aqui são perguntas muito interessantes que vão te ajudar a fazer com que você atinja cada vez mais esse customer centricity, é o cliente no centro de tudo, é sempre fazer essas perguntas. E por último, essa aqui, ó. O que você está buscando atingir com o seu produto ou serviço que você quer entregar para o seu cliente? Mas lembre-se, você precisa fazer essas 3 perguntas para chegar na última. Se você não estiver respondendo essas perguntas no seu produto ou serviço, você não tem o seu cliente no centro de tudo. E aqui agora, eu queria falar para vocês algumas dicas que eu trouxe aqui para explicar para vocês como é que você faz esta prestação de serviço depois que você entrega o seu produto ou serviço. Você fez aquelas 4 perguntas anteriores, entregou, achou que você entregou um serviço de qualidade para o seu cliente, e agora é o momento da gente falar aqui de dicas, né? Mas eu queria falar uma coisa para vocês que eu estava lendo um artigo sobre isso, e olha como é importante o Customer Centricity. 76% dos clientes enxergam o atendimento como verdadeiro teste do quanto as empresas os valorizam. Isso não é isso é uma pesquisa de 2015 de uma empresa chamada Aspect Consumer Experience Survey. Veja o que eu falei, 76%, quer dizer, eu assinei o contrato, vou prestar o serviço. Neste momento é que os clientes sabem se você tem um atendimento bom ou não. Ainda segundo essa empresa, cerca de 50% dos clientes abandonam o serviço, nesse caso de software, na primeira interação, por não entenderem ou não encontrarem o valor na aplicação. Quer dizer, você entregou um serviço para o cliente, ele olha aquilo e fala assim, nossa, não é isso que eu queria. 50% desiste. Então, é muito importante uma frase que eu quero deixar para vocês aqui. A primeira experiência que o cliente tem com o seu produto ou serviço vai definir o tom do relacionamento de vocês. Se ela for confusa, exagerada ou se colocar barreiras no caminho para o sucesso, você vai estar em perigo. Por exemplo, você pode perguntar para o cliente o seguinte: você podia perguntar para ele assim, ó, e se você perguntasse para o seu cliente se ele está interessado na compra
do produto logo após ter atingido o sucesso inicial. Olha o que eu estou falando. Cliente, não vou te vender nada. Está aqui o produto. Está aqui o meu serviço. Utilize. Se você atingir o sucesso inicial que você quer, que nós combinamos, você compra da gente. Entenderam o que eu falei? Esse é um conceito que é muito utilizado no mercado, né? Que é try and buy. Nós, profissionais de serviço, também podemos fazer isso. Entrega uma primeira versão do seu produto ou serviço para o teu cliente e fala, olha, eu vou te deixar esse pedacinho aqui para você, vou te deixar de graça se você receber aqui o primeiro valor que você espera, claro, você combina isso antes com ele, né? Você compra da gente. Entenderam? Isso você está provando para o seu cliente o quê? Que o meu produto é bom, que eu entendi aquelas 4 perguntas, que eu vou te entregar o primeiro valor. Nelson, e nessa linha que você está falando, acho que é bem importante as questões ligadas a métodos ágeis, né? Quando a gente, por exemplo, com o Scrum, a gente tem o cliente, né, no desenvolvimento, então você consegue entregar e verificando se ele está sendo atendido, né, está satisfeito, né, com as entregas, e você vai, a partir da interação com ele, né, fazendo essa entrega e garantindo a qualidade e o atendimento das necessidades dele, não é isso? Perfeito, Zé. Essa questão é muito interessante que você comentou agora, né? Se você lá atrás respondeu aquelas 4 perguntinhas que eu fiz, e na primeira entrega para o seu cliente, você traz esse primeiro valor para ele, aí você fala para ele, ó, te entreguei o primeiro valor, agora você pode comprar da gente. Olha o que eu estou falando aqui, né? Eu não vendi nada ainda, eu estou conectando uma estratégia de venda com uma estratégia de serviço. Eu não vendi para o meu cliente, mas eu tenho certeza que aquelas 4 perguntas ele respondeu. Quando eu entrego o primeiro MVP que você comentou, o cliente já tem aquela experiência que ele gostaria do primeiro valor, e aí sim ele compra, porque eu demonstrei para ele que eu entreguei valor. É basicamente o seguinte, eu sou tão bom no meu produto ou serviço que eu te entrego que você não precisa comprar agora. Você só vai comprar de mim se eu entregar o primeiro valor para você. Olha a credibilidade que você passa para o seu cliente. Isso é bacana, não é? Verdade. Outro comentário que eu tenho com relação ao que você está apresentando é a questão ligada porque a gente está falando muito aí do cliente externo, né? Perfeito. E eu acho que tudo isso é válido também para o interno, porque assim, às vezes a pessoa trabalha na empresa e não tem um relacionamento com o cliente, né? Porque ele trabalha, por exemplo, numa área que não tem essa relação, então ele acha, eu não tenho cliente, né? Mas ele tem, que é o cliente interno, né? Por exemplo, a gente tem, por exemplo, no Senac, eu trabalho na área de desenvolvimento, até desculpe que eu não me apresentei, né? Meu nome é José, eu sou responsável pelas áreas de gerenciamento de projetos, gestão em TI, desenvolvimento de sistema, né? Todos os produtos educacionais ligados a essas áreas dentro do Senac. Né? Então, eu sou responsável por essas áreas. E assim, eu sou responsável pelo desenvolvimento, parcerias, mas assim, eu dependo de outras áreas para trabalhar. Né? Então, assim, o nosso marketing, por exemplo, ele tem, né, a minha área, né, a área de desenvolvimento, como um cliente. Né? Então, assim, essa questão do externo e interno, né, acho que assim, tudo que para o externo é válido, a gente pode usar também, né, para o cliente interno. Perfeito, Zé. Você está coberto de razão. É tudo que a gente está falando aqui vale para o interno. E esse é um ponto muito interessante que você comentou, né? Quando você entrega um produto ou serviço para a sua área interna, a gente tem que ter o hábito de perguntar para eles: o que é sucesso para vocês? O que esse produto que eu vou te entregar, o que você espera do meu produto ou serviço? Se você conseguir entregar isso para ele, essa experiência, você vai ter uma credibilidade enorme dentro da empresa. E isso é fundamental. Bom, o que é esperado de você, né? Desculpa. O que é esperado de você? Primeiro, esse aqui é fundamental. Habilidade de empatia. Isto é, para você poder entender o seu cliente, você tem que se colocar no lugar dos outros. Você tem que compreender sentimento, emoções, você tem que procurar experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo, o cliente que está do outro lado. Porque isso leva a um ponto importantíssimo para nossos clientes, né?
A empatia, pessoal, ela leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Eu gosto muito de um termo que um colega meu fala muito, né? Ele diz o seguinte, né? Que a empatia leva nós profissionais ao altruísmo, né? É o amor e interesse pelo próximo, é a capacidade de ajudar. Olha que legal, quando você liga para um call center, você está com uma dor, o call center deveria falar, nossa, cara, me explica aqui, nossa, que chato, deixa eu te ajudar aqui, estou com a mesma dor que você. Quando nós, profissionais de serviços, conseguimos sentir a dor ou sofrimento do seu cliente, no lugar dele, a gente começa a despertar aquela vontade de ajudar e de agir seguindo os princípios morais. Isso faz toda a diferença, porque ela desperta um sentimento de confiança incrível. É você realmente se colocar no lugar do cliente, que é uma habilidade que não é de estratégia, é habilidade nossa, de profissional. Entender a dor dele. Isso que é importantíssimo. Nós temos muito pouca empatia hoje em dia pelos nossos clientes, pelos nossos serviços. A gente está focado na venda, na margem e em finanças. Se a gente não tiver empatia, esse cliente não volta mais. A gente está preocupado naquele SL, no tempo de atendimento. Vamos focar um pouco mais na empatia e se colocar no lugar do cliente, porque ele vai voltar. Outro ponto, né, que é muito importante, é ter interesse genuíno em aprender rapidamente e lidar com críticas de forma rápida. Afinal, pessoal, crítica nesse momento é fogo amigo, que vem do seu cliente. Veja, você é uma pessoa empática, você está se colocando no lugar do cliente. Se ele está criticando, é porque já existe uma relação de confiança e é um fogo amigo. Então, essa é a parte mais difícil para nós, porque normalmente, como é que a gente faz quando a gente recebe uma crítica? Fica na defensiva e terceiriza a culpa. Lembra que eu falei, o cliente não implementou o software direito, ele não fez o processo que eu pedi, o analista tem corpo mole? É aqui que nós temos que refletir. Empatia e aceitar críticas. Nós precisamos aceitar e ter um interesse genuíno nessa crítica e aprender a lidar rapidamente com elas. Outro ponto que é fundamental, e aqui é um recado que eu acho que neste momento que nós estamos vivendo, é muito importante. Nunca, jamais, seja uma pessoa negativa. A palavra da moda agora é positividade. Deixa eu explicar o que é isso. Significa olhar o lado bom das coisas, né? Sempre, né, vão ocorrer eventos na sua carreira profissional que não são do seu agrado, que você não vai gostar. Isso não significa que você é um mau profissional. São momentos que a gente precisa superar e ajudar a torná-los passíveis, né, de superação. Isso vai te tornar uma pessoa mais forte emocionalmente. Vai te ajudar a encontrar uma solução rápida, se você olhar para o lado positivo, né? Esses profissionais com mentalidade positiva, eles são mais fortes, eles são decididos e capazes de antepor-se a qualquer coisa que surja à sua frente. É que nem aquela história, né? Você tem um copo de água, ele tem 50% de água. Ele está meio cheio ou meio vazio? É aqui que a gente também tem que trabalhar, né? Empatia, certo? Aceitar críticas dos seus clientes de forma rápida, interagir e resolver e ser positivo. Não é ser otimista, é procurar o lado bom das coisas. Só assim vai nos tornar fortes emocionalmente. E estas três coisas, se você pensar bem, você vai enfrentar no seu cliente. Porque se você não tem empatia com o seu cliente, ele não vai voltar. Se você não tem a habilidade de receber crítica dele, ele não vai voltar. E quando a coisa está ruim lá no seu cliente, você tem que ajudar o seu cliente a olhar o lado positivo para que ele supere junto com você o problema. E aqui algumas perguntas, né, que você pode sempre fazer, né? Quando você vai selecionar uma equipe com essas três características,
eu gosto de perguntar para as pessoas essas 3 coisas, porque isso é muito importante até para saber se você está contratando ou está montando a equipe corretamente. Primeiro é você perguntar para alguém da sua equipe, como é que você atingiu o sucesso com o seu cliente? Quando a gente busca profissional centrado no cliente, a gente quer profissional que atinja sucesso através da equipe, não por resposta individual. Se não houve colaboração entre esta pessoa e a equipe, então tem alguma coisa errada. Eu vou ser mais claro aqui, tá? Se a pessoa que responde para você se preocupa mais com o sucesso individual dela do que com o sucesso da equipe, eu não contrataria essa pessoa, porque ninguém faz nada sozinho. Atingir o sucesso do cliente requer um trabalho de equipe. Então, quando você pergunta para a pessoa como é que ela atingiu o sucesso, o mínimo que você espera que ela responda é que foi um trabalho em equipe. E aqui não é resposta pronta, tá? Isso aqui tem que estar no DNA de vocês. Segunda pergunta que você pode fazer para as pessoas, ou na seleção ou na montagem da equipe, é: o que aconteceu quando você errou? Todos nós falhamos, todos nós. Mas quando você pergunta para ele, você está querendo saber o seguinte: o que ele aprendeu com isso? Em vez de ele falar, não, cara, então eu falei aqui, mas foi por culpa do meu gerente, ou foi por culpa do cliente. Se a pessoa está dizendo que é culpa de alguém, terceirizando isso, ela não está assumindo o protagonismo dela no processo. E isso não é bom, porque a hora que você tiver um problema com o seu cliente, esta pessoa virá com a mesma desculpa. Muito cuidado aqui, tá? E a última pergunta que eu gosto de fazer também é: qual foi o seu cliente mais difícil? Faça essa pergunta e veja como ele discorre sobre esse cliente mais difícil. Como é que ele teve que atuar, como é que e se você tem que esperar que ele aqui, fale um pouquinho como é que ele chegou à solução que funcionou para esse cliente, qual a estratégia que ele utilizou. Estas 3 perguntas aqui, elas são matadoras. Por quê? Estas 3, elas estão muito conectadas com aquelas habilidades que eu falei: crítica, aceitar a crítica, ser positivo e empatia. E ela também é muito conectada naquela pergunta que eu fiz, que eu comentei com vocês: o que é sucesso para você? Então, essas 3 perguntas é simplesmente uma maneira que você tem para testar se a pessoa tem essas habilidades, se ela não tem, ou se ela não tem essa mentalidade de trabalho. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora também, competência essencial, né? Gosto muito disso. A primeira é liderança objetiva. As empresas, elas têm a tendência de tomar decisão com base em fatores pequenos e isolados, como objetivos individuais, métricas específicas do departamento ou até agenda particular dos executivos, em vez de uma visão abrangente e coesa da organização. Aqui que eu falo de liderança objetiva. Para manter toda a empresa em movimento, a empresa ela precisa articular e se comprometer com um objetivo claro, que alinhe as decisões diárias de todos os funcionários e seja mais atraente do que simplesmente aumentar os lucros. Este é o papel dos líderes. Quando eu falo empresa é uma entidade. Empresa é feita por pessoas, é feita por colaboradores. O papel dos líderes é este. Veja, líder aqui, não estou falando que é o chefe, que é o gerente, que é o diretor. Qualquer um pode ser líder. Nós, profissionais de serviços, temos que exercer esse protagonismo e buscar esta liderança objetiva, que é fazer com que todas as nossas decisões estejam alinhadas com o objetivo claro da organização. Este é o primeiro ponto. Além daquelas 3, tem mais essa aqui. Outro ponto muito importante. As marcas, elas são mais do que apenas campanhas de marketing, viu? Uma marca de sucesso, ela enfatiza a missão da empresa, alinha os funcionários em torno de um propósito. A marca é o que os funcionários e os líderes realmente acreditam que a sua empresa representa. Uma empresa cria valores de marca atraentes, fazendo, abraçando e mantendo as promessas do seu cliente. A pior coisa que pode acontecer é o teu cliente virar para você e falar assim: nossa, cara, você trabalha nessa empresa A?
Eles não entregam nada que eles prometem. Pelo visto, você também não vai entregar. Acabou a credibilidade. Então, a marca é muito importante. Então, você que atua nessas empresas, você precisa defender a sua marca dentro desse conceito, abraçando e mantendo a promessa. Porque vocês representam uma empresa, vocês são pagos por ela. Então, vocês têm que representar positivamente, com empatia, ok? Aceitando críticas à sua marca, para que você consiga defender ela para o seu cliente. Senão, o seu cliente não vai ver valor na marca. Por exemplo, olha aí, ó, Amazon, Facebook, Instagram, são marcas muito fortes, tá bom? Outro ponto fundamental, e aqui é uma mensagem para todos, né? Envolvimento dos funcionários. Colaborador engajado é o ativo mais valioso de uma empresa. Lembra, ninguém faz nada sozinho. Por quê? Quando ele está engajado, ele desencadeia um círculo virtuoso, que gera uma boa experiência do cliente e um resultado de negócio superior. Veja, estou falando aqui de sustentabilidade. Colaborador engajado se sustentam mais, eles têm maior probabilidade de fazer algo bom para o seu cliente, para sua empresa, mesmo que não seja esperado por eles, e oferecem livremente seus serviços para ajudar os outros. Eles oferecem por quê? Porque eles estão engajados, mas estão engajados porque eles têm empatia, porque eles têm positividade, porque eles aceitam crítica. E é papel do líder, com a liderança objetiva, fazer com que esses colaboradores se engajem em função do propósito e objetivo da empresa. Vejam que tudo se conecta aqui, né? Tudo cria uma conexão. Ô, E Nelson, última... Oi, Zé. a gente tem várias perguntas aí no chat, mas aí, pelo que você está falando de engajamento, acho que você até já respondeu uma pergunta da Fernanda, né? Que ela fala como criar equipes altamente engajadas. Quiser dar uma complementada? Ô, Fernando, semana que vem eu vou falar sobre isso também, tá? Liderança e propósito. Nós vamos falar bastante sobre isso. Eu vou dar uma notícia boa e uma notícia ruim para você, tá, Fernanda? Eu vou adiantar aqui e fazer um spoiler. Tem uma pesquisa da Sociedade Americana de Trabalho, eles fizeram uma pesquisa com 15 milhões de profissionais dos Estados Unidos. Essa pesquisa foi feita de 2013 e é feita todos os anos. Eu vou te dar uma resposta triste agora. 1/3 apenas dos funcionários das empresas, na média, são engajados com a empresa. 40% estão lá por causa do salário. E os outros 30% são ativamente desengajados. Eles estão lá para detonar a empresa. É como se aqui hoje tivesse 100 pessoas, ok? Destas 100 pessoas, 30 estão ativamente engajadas nessa apresentação, 40 se conectaram, mas não estão nem ouvindo, não estão nem prestando atenção, e 30 estão falando mal. Esse é a dor que nós temos hoje no nosso mercado de trabalho, todos nós. Como é que você cria engajamento? É criar senso de propósito. É uma coisa que eu falo muito. Imagina que você vai construir um barco. Você pode chamar a equipe e falar o seguinte: equipe, vamos construir um barco? Vamos. Então a equipe vai lá, busca madeira, busca corda, busca prego e constrói um barco. Quando você deveria falar para eles o seguinte: quem quer conhecer a imensidão do oceano comigo? Você cria um sonho para eles. Aí a equipe fala assim: nossa, eu quero conhecer a imensidão do oceano. Aí você fala para eles: vamos construir um barco juntos? Então, o engajamento é muito com você conectar o senso de propósito e pertencimento com a equipe. Tá bom? Espero que eu tenha respondido. Outro ponto que é fundamental e é o último ponto é a conexão do cliente. A maioria das empresas, lamentavelmente, elas tomam decisões com pouca percepção do cliente. E cliente barra funcionário, tá? Normalmente a gente toma decisão confiando nas nossas intuições ou aquelas anedotas, né, desatualizadas sobre as necessidades, desejos e comentários do cliente. O cliente é chato, o cliente não sei o quê. Pessoal, a gente parar com isso, né? Qualquer melhoria
significativa na experiência do cliente, que a gente fez, o que a gente está fazendo, o que vocês fazem, ele exige que a empresa incorpore isso para que o cliente consiga receber este insight novamente, esta melhoria, e nas operações futuras também. Então, isso é fundamental. Então, esta conexão é fundamental, é você estar sempre próximo do cliente e tomando decisão baseado na experiência do cliente interno e externo, não na decisão só de custo ou na decisão de corte de pessoas, é na decisão da experiência. Olha essa imagem aqui. Olha que interessante. Quando eu falo muito sobre experiência, sobre o cliente, nós temos um caso aqui bem típico, né? Se você olhar nessa imagem, você vai ver aqui, a gente está comprando um móvel para o bebê, certo? Então, quem comprou está achando lindo. Está achando muito bonita a imagem. Por quê? É o móvel com 4 bichinhos rodando. Mas quem está recebendo o serviço está vendo essa imagem de lado direito. Será que é essa experiência que esse cliente quer? Essa charge é para a gente refletir, tá? Isso é muito do que a gente fala. Uma coisa é o que o seu cliente externo ou interno está comprando. Outra coisa é o que ele está recebendo. Isso que eu falo de empatia. Continuando, né? Esta mudança de atitude. Dicas novamente aqui. Cumpra o que você prometeu, sempre. Se você prometeu, entregue. Pessoal, o cliente merece o melhor. Lembra, o cliente paga o teu salário. Ponto, é isso. Então, ele merece o melhor. Não passe o problema para frente. Se o cliente te procurou e ele tem um problema, não faça isso. Eu vou falar com o Joãozinho que ele vai te ajudar a resolver. Não, lidere. Seja protagonista. Chega para o cliente e fala, eu vou buscar o Joãozinho, vou voltar aqui e vamos resolver o problema juntos. É assim que a gente tem que fazer. É isso que o cliente espera de você. Se interesse pelo seu cliente. Visite o teu cliente. Não precisa, eu já estou entregando trabalho. Não, se interesse. Vá no departamento, converse com as pessoas de forma empática. Se coloque no lugar deles. Interesse genuíno, tá? Não é interesse só por fazer. Esteja sempre um passo à frente deles. Se você sabe que você está cumprindo o que você promete, se o cliente melhora, merece o melhor, e se você está se interessando por ele, com certeza, então, você já sabe o que ele vai pensar, já sabe qual é o próximo passo. Então, procure ser proativo e sempre esteja um passo à frente. Não seja reativo. Aqui é interessante, né? O cliente sempre tem razão. Sempre. Por isso que ele merece o melhor de novo. Porque se ele não tiver razão, ele não vai comprar de você. Então, ele merece o melhor de novo. Nunca esteja ocupado demais para o seu cliente. Se o cliente te liga, pega o telefone e fala, departamento interno ou cliente externo, estou numa ligação, eu já te retorno. Não deixa ele no vácuo. A gente tem que estar disponível para o cliente. Afinal, quem paga o salário nosso é o cliente. Nem sempre o cliente está errado, tá? E a gente tem que aprender a conversar com os nossos clientes e falar isso para ele. Nelson, Opa! aproveitando o teu gancho aí, uma outra pergunta da Fernanda. Ela pergunta se o ideal é ter uma forma de atendimento individualizado para cada cliente. Aproveitando esse teu gancho aí, o que você poderia responder para ela? Então, Fernando, eu passei por essa experiência, tá? Eu acho, como é que eu vejo, né? A gente tem que pensar também num outro ponto. O atendimento individualizado, ele é muito importante. Só que quando você tem uma base, por exemplo, aí de 1.000 ou 2.000 clientes, você não consegue fazer isso. Eu trabalhei numa empresa como diretor de serviços profissionais e nós tínhamos processos diferentes por categorias de clientes. Então, o que a gente fazia? A gente categorizava os clientes por nível de importância. Os clientes mais estratégicos, os grandes clientes, nós tínhamos atendimento personalizado. Os clientes médios, nós tínhamos um sistema de automação de processos e com um pouco de atendimento personalizado, de forma que ele conseguisse evoluir no recebimento de serviços. E nos clientes menores,
a gente tinha só automação. Porque é muito difícil você ter atendimento personalizado para todos, porque isso é muito caro, né? Outro ponto que é importante aqui, pessoal, funcionários também são clientes, tá? Tenham empatia com seus funcionários, atenda eles bem. Lembre que amanhã eles estão na empresa amanhã eles estão em outra empresa e você não. Então você precisa criar esse laço. Funcionário também é cliente, foi o que o Oséias falou agora há pouco, também são clientes internos. E aí, por último, né, eu queria deixar uma frase para vocês aqui que eu acho que é legal. Cliente feliz compra mais, paga mais, recomenda a empresa para os amigos, se voluntariam para estudos de caso e te ajuda a promover seus serviços. Cliente satisfeito é a melhor propaganda. E você que trata com clientes internos é a mesma coisa. Imagina você fazer um mau serviço dentro da sua empresa e depois, quando você muda de emprego, vão pedir referência para o seu cliente interno. O que ele vai responder? Isso é ruim. E eu queria deixar aqui para vocês, tá? 3 QR Codes para vocês tirarem foto e entrar. Se vocês quiserem mais detalhes sobre esta apresentação, como é que aprofundar um pouco mais no assunto, eu recomendo que vocês entrem nesses 3 QR Codes aqui, tá? Tirem foto, utilizem, porque tem muita coisa legal aqui que vai ajudar vocês no desenvolvimento desse conceito, tá bom? Eu queria agora passar a palavra para o Oséias, para a gente começar aqui a tratar, ver se o pessoal tem alguma perguntas e respostas aí para a gente poder discutir, Oséias. Bom, obrigado, Nelson, aí pela apresentação, né? Pena que a gente só tem 1 hora, né? O assunto é muito O assunto é bem extenso. E, assim, aproveitando então já, né? Engatilhando aqui nas perguntas, né? Porque tem várias e acho que a gente não vai conseguir nem responder todas. Mas tem uma do Adriel, que ele fez, acho que no começo, inclusive, da sua apresentação, sobre fidelização. Ele fala o seguinte, digamos que a empresa tem alguns clientes, né, que são fiéis ele diz aqui, né, entre aspas, a nossa fórmula, né, o modo de atender, o produto, etc. Só que esse grupo de clientes ele não é suficiente, né? E aí ele pergunta, né, o que fazer nesse caso? Continuar com os clientes fidelizados mesmo não sendo suficiente ou levar a empresa em outro patamar e trazer novos públicos? Então, veja, os seus clientes que hoje são fidelizados, eles asseguram a sua receita operacional, né? Eles pagam quase que as suas contas para você manter a sua operação. Então, você precisa mantê-los. Agora, o desafio é fazer aquilo que a gente chama de hunting, né? É você manter os seus clientes atuais e buscar novos clientes. Você precisa fazer um trabalho aqui orçamentário e de marketing para você buscar novos mercados e novos clientes. Não tem jeito, senão você não cresce. Eu trabalhei numa empresa em que a nossa base de clientes era suficiente para poder pagar as nossas contas, ok? O restante do dinheiro que sobrava, a gente procurava criar novos produtos ou serviços para fazer o que a gente chama no mercado de hunting, buscar novos clientes para a empresa crescer. Perfeito, tem que caçar, né? Não tem como, mas você tem que fazer uma conta, né? Você tem que ver que seus clientes pagam, né, a sua conta mensal, né? Senão você vai ter um problema. Você não pode perdê-los. Verdade. Vou fazer uma colocação aí, Nelson, aproveitando Claro, professor. um assunto que é muito oportuno. Estudei um tempinho atrás uma análise, acho que do Grupo Gartner. Eles verificaram as 100 maiores, nos últimos 10 anos, as 100 empresas que mais cresceram no mundo. E foram analisar o que eles tinham feito. Fizeram várias coisas para serem as maiores do mundo, mas 99% das empresas investiram no relacionamento com seus clientes. Exatamente. Eu achei muito importante. Exatamente. Nunca me saiu da cabeça. Sempre que eu falo de CRM, não dá para citar esse case, porque, claro que fizeram outras coisas, né? Tem uma série de coisas, mas não deixaram nunca de olhar para o cliente. Então, acho que é bem oportuno essas suas colocações aí, estou associando com essa pesquisa que eu estudei um tempo atrás.
Perfeito, exatamente isso. Ô, Nelson, tem uma pergunta da Juliana. Essa aqui eu acho que é até um pouquinho complicada de responder, mas eu acho que é super importante, né? Que ela diz, né? Cada cliente tem um jeito de ser, né? Ninguém é igual, né? E como que a gente faz para entender o que o cliente realmente quer? Ô, Juliana, Quais são desculpa, as continua, Zé. técnicas aí, né? Como é que você faz para entender o cliente? Juliana, eu acho que assim, eu vou falar um pouco da minha experiência aqui, né? Primeiro, você tem que ter muita transparência com o seu cliente. Você tem que sentar com o seu cliente e perguntar para ele: o que é sucesso para você? O que você espera receber do meu produto ou serviço? Que valor que eu posso agregar para o seu negócio? Por isso que eu falei de você ser empático, né? Não é 0 e 1, não é bala de prata. É você realmente ter uma conversa, uma conexão emocional com o seu cliente. Perguntar para ele: o que é sucesso? Como é que eu posso te ajudar? Se você conseguir fazer a primeira entrega de valor atingindo esse objetivo, você já tem a credibilidade dele, você já tem 70% do caminho. A hora que você pergunta isso para ele, você entrega, que a gente chama de first time value, você vai ter um relacionamento com o seu cliente muito duradouro. Esse é fundamental. Tem um outro comentário também, Nelson, que você fala muito, assim, o Customer Centric, ele é muito importante para a retenção do cliente. Como é que a gente faz isso? Antigamente, as empresas, algumas, né, não todas, elas se apoiavam em outras coisas para retenção, por exemplo, celular, né? Então, a gente não mudava de companhia de operadores de celular, porque senão você tem que mudar o número do celular, né? E hoje em dia a gente tem, inclusive, né, o Instituto da Portabilidade, né? Não só para celular, mas para várias coisas, né? Inclusive plano de saúde, né? Só você mudava de plano de saúde, perdia a carência, etc. Teria que cumprir carência novamente. E agora a gente tem a portabilidade. Então isso reforça ainda mais, né? E até essas empresas que tinham esses outros caminhos de reter o cliente não tem mais. Então, assim, o Customer Centric é muito importante, acho que para todas as empresas atualmente. Muito importante, muito importante. E esse ponto que você falou é bem interessante, né? Você fazia um plano com ele, você tinha que ficar 24 meses amarrados para não pagar multa. Pessoal, isso não é fidelização, entendeu? Você é obrigado a ficar com o cliente. Você casou com ele e se você divorciar, você tem que pagar multa. É isso que eu falo de fidelizar. Fidelizar é fazer com que o cliente fique com você porque ele acredita no seu trabalho, ele acredita no seu produto ou serviço. Isso vale também para projetos internos. Você está prestando um bom serviço na área interna, o outro departamento fala assim, olha, eu quero a Antonieta no meu time porque ela sempre entrega o que eu preciso. Olha que coisa maravilhosa. Isso é fidelizar. Nelson, tem mais uma pergunta aqui do Cupertino. Ele quer saber se a empresa ou o cliente, como saber se eles estão gostando de você. Desculpa, como é que ele chama? O sobrenome dele é Cupertino, eu não sei se cabe Cupertino. aqui. Eu diria o seguinte, eu acho que você tem que fazer uma pergunta aberta, né? Em vez de você perguntar se ele está gostando de você, você pergunta diferente. Você fala o seguinte: como é que você enxerga a prestação do meu trabalho, a prestação do meu serviço aqui dentro? Por quê? Quando você pergunta, você gosta do meu trabalho? Você está perguntando muito fechado. E a tendência das pessoas é ficar na defensiva. Porque você está perguntando o que ela acha de você. Quando você pergunta para ele assim, como você vê a prestação deste serviço que eu estou fazendo, você está dizendo praticamente para ele o seguinte, olha, este serviço aqui, ele é bom ou é ruim? Não é mais pessoal. Então, esta pergunta aberta ela é fundamental. Você tira as pessoas da defensiva e passa inconscientemente para eles um sentimento de colaboração. Faça uma pergunta aberta. Posso dar uma complementar? Claro, professor. Eu acho que uma outra pergunta boa que está muito em moda hoje é perguntar se você indicaria esse serviço para outra pessoa. Bacana, conceito do NPS, né? Verdade. Se você Muito bom. fizer a pessoa indicar para outra pessoa, é porque subentende-se que está fidelizado com você, que está feliz. Exatamente. Subentende-se uma Esse é um série de conceito coisas bacana.
Eu acho isso bem relevante. Uma pergunta só eu resolveria muita coisa. Eu queria até fazer um complemento, professor, se o senhor me permite. Essa é uma dica bacana para os profissionais de serviços, tá? Lição de casa para vocês aí que eu acho que é legal. Procure um conceito chamado Net Promoter Score, ou NPS. Eu utilizo muito isso nos projetos que eu executo, internos e externos. E eu faço essa pergunta que o professor Samuel perguntou, se ele recomenda. E em cima disso a gente sabe se a prestação de serviço nossa é boa ou é ruim. Pergunta muito simples, uma pergunta só numa escala de 1 a 10. Está em mudo, Zés. Quem não cometeu esse... Ah, cara, isso aí é frase nessas feita. lives? Mas, bom, a gente já deu 1 hora de live, né? Eu acho que até para, né, a gente atender aí ó, ao período, né, que a gente determinou, acho que a gente pode chegar num fechamento, né? Então, eu queria só as palavras finais aí do Nelson, depois do Samuel, e aí eu fecho aqui o evento. Legal. Tá? E aí já agradecendo aí a todos, a participação de todos. Obrigado, Zés. Eu queria... Pessoal, se vocês quiserem conversar depois, escrevam para o meu e-mail, tá? É rosamilha@gmail.com. Eu queria agradecer demais ao Senac, né? Ao Zés, ao professor Samuel, ao Márcio, que está aqui hoje também, né? Fazendo a Libras, e o pessoal aqui, que ninguém vê, que faz isso acontecer, né? Que é a Adriana, a Fabiana e o Fábio, né? Essa infraestrutura aqui é muito fácil, aqui nós 4 aqui a gente está na frente, né? Com toda uma infraestrutura aqui para suportar nós. Então, queria agradecer imensamente a todos vocês, principalmente o pessoal do back-office que ajudou a viabilizar esse evento. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Eu gostaria de agradecer também o convite de participar. Acho um assunto muito importante, muito relevante para os dias de hoje. E espero participar das próximas também, né, Nelson? Vai fazer semana que vem mais uma, pelo que eu percebi aí, né? É isso aí. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado. E assim, no back-office também tem o Rodrigo, né? O Rodrigo está lá também, né, trabalhando nas perguntas, etc. E nos ajudando por aqui também. Bom, queria agradecer todo mundo aí, né, que está por trás ou aqui na frente também, com o Samuel, o Nelson, né, e o Márcio. Agradecer a todos aí que estavam online até agora, ouvindo a gente, ouvindo e trocando, né? Eu acho que muita gente interagiu aí com perguntas, né? Isso enriquece bastante a nossa conversa. Eu agradeço, né, por isso também, tá? E aproveito para informar, né, que o Senac São Paulo ele tem um curso de pós-graduação em gerenciamento de projetos, né? E esse curso, inclusive, tem parceria, né, com o PMI e também com o Chapter São Paulo. Inclusive, todos os alunos desse curso, tanto o EAD como o presencial, eles têm a anuidade, né, a associação do PMI, né, por 1 ano. E aí tem acesso a vários documentos, não só o PMBOK, né? O PMBOK, todo mundo fala do PMBOK, parece que o PMI só tem PMBOK. O PMBOK é uma pequena parte, né, das publicações, né, do PMI. Tem muita coisa lá, muitos standards, né, assim, é muita coisa. Em 1 ano não dá para ler tudo, né? Mas, assim, você dá para baixar tudo e depois ler em 5 anos, etc. Então, queria agradecer novamente a todos, né? Falar que a gente está com inscrições abertas para esses cursos, tanto o EAD como o presencial, né? Em várias unidades do Senac, no caso do presencial, e no EAD a gente está atendendo aí o mundo inteiro, tá? Todo mundo precisa, né, conhecer mais desse assunto. A questão do atendimento ao cliente é um assunto, né, super importante em gerenciamento de projetos. Isso é tratado também dentro do nosso curso, como dos outros temas que a gente tem trabalhado aqui nas lives, né, nas últimas lives que a gente fez, e a próxima vai ser no dia 12. Né? A gente inovou um pouco essa semana, a gente tem feito sempre à noite, né? E hoje a gente fez no período da manhã, mas semana que vem vai ser às 19 horas, né, no dia 12, tá bom? Então, conto com a presença de todos vocês na próxima live e agradeço de novo Samuel, Nelson, Márcio e a todos aí que estão, né, com a gente. Obrigado. Até a próxima.